vamos lá. Vamos. Onde você nasceu e começa daí, começa dessa parte. Tá, eu nasci em Aparecida do Taboado, Hein? Mato Grosso do Sul, a terra dos 60 dias apaixonados, música do Chitãozinho Chororó, viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Não sei. Talvez eu É, cante eu não- errado. é. Porque eu canto as músicas errado. Ok. É. Então eu nasci lá e de lá eu mudei pra muitos lugares. Eu morei em Chapadão do Sul, depois Santa Fé do Sul, depois São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que é onde moro hoje há mais de 10 anos. E eu sou advogada de formação, já me formei em 2013. Advogo. Por que tenho você escolheu o escritório. direito? Porque se eu não fizesse direito, eu ia vender banana na feira, né? Nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida. Não, é tipo, você sempre quis, você olhou Sempre é direito. E eu queria carreira pública, mas eu não sabia que, na verdade, carreira pública era sonho dos meus pais. Eu fui descobrir isso quando eu comecei a advogar. E aí eu me apaixonei completamente. E aí eu fui associada de grandes escritórios. E quando eu falo que a comunicação transformou minha vida, foi exatamente nesse ponto. Porque hoje, um advogado muito bom em São José do Rio Preto, ele ganha em média 3.500, 400... desculpa, 3.500, 4.000 reais. De novo, né? Gente, a gente tava almoçando, não, tipo, comendo. E aí ela falou, 2.000 reais. Não, a gente não vai cortar essa parte, você pode ter certeza. Tá. aham. Ela falou assim, não, fica em torno de 1.500 a 200. 200, é. Aí, eu fiquei tentando entender da onde que 1.500 chegava a 200. Aí eu falei, Ou se Gi... fosse 200 mil, né? É a margem do Ibope. Aí eu falei, Gi, será que não é de 1.500 a 2.000? É isso mesmo. É isso mesmo. E agora acabou de fazer. Então é isso aí, 3.500, 4.000 reais, mas um advogado, assim, muito bom, sabe? Muito bom. E eu falava, cara, tudo bem, eu quero um dia casar, eu quero ter filhos, eu vou pagar a escola, empregado, o dinheiro acabou. Mas não com quem não assistiu Friends, tá? Certo. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pensar sobre isso. E eu, voltando um pouquinho, na faculdade, eu sempre fui aquela pessoa que fugia da apresentação de trabalho. Então, eu fazia a maior parte do trabalho para não ter que apresentá-lo. Só que eu nunca fui uma pessoa introvertida. Se fosse para conversar, para brincar, ok. Sempre fui falastrona mesmo. Só que colocava um microfone na minha frente. Eu me colocava numa posição de atenção, onde as pessoas estavam, de fato, olhando para mim. E eu sentia que eu estava sendo avaliada, o que é uma grande besteira, né? Abre aspas aqui, porque você é avaliado o tempo todo. inteiro. Mas eu tinha essa sensação. E aí, a timidez, ela tomava conta de mim. O egoísmo mesmo de pensar. O que as pessoas vão falar de mim? O que elas vão pensar de mim? Porque eu tô todo o tempo protegendo o ego, né? Na verdade, a timidez é isso. Posso só fazer um ponto aqui? Claro. Inclusive, você vai reforçar o que eu sempre falo. Porque as pessoas falam, eu tenho medo de começar, tal. E eu sempre falo, egoísmo você não compartilhar. Mas tem outro ponto que eu falo também. Você já é julgado. Tem grupo da sua família que você não tá pra eles falarem mal de você. Tem pessoal do teu trabalho. Às vezes você tá andando na rua, alguém te aponta e fala aquela roupa rosa. Todo mundo já te julga. E a grande questão é que, se você parar pra pensar, o problema do julgamento das pessoas, ele tá na pessoa. Então, Na pessoa que é julgada. na pessoa que julga. Mas também não quer julgada, porque, tipo, não deveria ligar pra isso. Né? Não, sim, mas assim, é impossível a gente falar, Ju, que não vai ligar, porque Sim. a gente vive em sociedade. Então, eu acho que tem 2 pontos aí. Uma coisa é eu dizer assim, olha, eu vou me mover apesar do que as pessoas pensam de mim. Outra coisa é eu dizer, eu não me preocupo nem um pouco com o que as pessoas pensam de mim, porque não tem como. Entendi. Mas eu tenho que me mover apesar disso. Quando eu falo sobre não ter como você realmente colocar uma barreira e falar, ninguém me julga, qual que é o ponto aqui? Cara, você tem tempo de ficar julgando as pessoas? Eu trabalho tanto que todo o tempo que eu tenho eu só quero dormir, entendeu? Agora, a pessoa que quer te julgar, ela vive pra isso. O gosto da vida dela tá nisso. Ela te segue. Ela te segue pra isso. Então, isso dá sentido pra vida dela. Se você estiver no sofá da sua sala e você ficar o tempo inteiro sem produzir conteúdo, e aí você não é blogueirinha. Porque se você produzir, você é blogueirinha. Se você não produzir, você é uma encostada que até hoje não virou nada na vida. Então, a única coisa que rebate julgamento é resultado. Não tem outra coisa que rebate julgamento. A pessoa vai falar. Então, hoje, as pessoas que me chamavam de blogueirinha, quando eu saí do escritório e fui advogar de maneira autônoma, eu vendia roupa meio período para conseguir bancar as despesas das minhas despesas e meio período eu advogava. Peraí um pouquinho. Então, você ganhava bem no escritório onde você trabalhava? Ganhava 1.300, 1.750 reais. Que pra época e pra onde você morava era uma fortuna?
Era uma fortuna. Tá. E aí, por que você decidiu sair? Porque eu sabia que não tinha pra onde crescer. No melhor dos mundos, milagroso, eu estaria ganhando 10 mil reais por mês. E, inclusive, eu pensava, cara, isso aqui, 10 mil reais por mês, é ser rica, não é? 10 mil reais por mês. E eu comecei, então, depois, só voltando um pouquinho, né? A minha apresentação do TCC foi trágica. Eu tenho fotos do meu arguidor, da arguidora da banca e da pessoa, do professor que me ajudou, né? O orientador, e ele tá um assim. E o outro assim. A gente pode colocar aqui no Pode, lado? eu vou pegar a foto pra A vocês gente jogarem. vai colocar aqui do lado, tá? Vocês vão Porque, colocar. gente, sério. E aí, assim, surreal. Foi horrível mesmo. Depois disso, eu caí no mercado de trabalho. E aí, cada vez que eu ia... Aí eu falei, me livrei, agora eu não preciso mais apresentar trabalho. Só que eu tinha que fazer audiência. E aí era assim, cada vez que eu tinha que fazer uma audiência, eram 3 noites sem dormir. Eu chegava lá, eu passava mal, eu tremia, me dava ânsia de vômito, me dava dor de barriga, eu tinha que correr pra, você entende? Pra ir no banheiro antes de começar a audiência. Eu falava, cara, como é que eu vou advogar 70 anos desse jeito? Tá, mas deixa eu só fazer menor uma sentido. consideração aqui. Ainda que se você não é advogado, que eu acho difícil, porque, enfim, só existem advogados no mundo, basicamente. Mas no Brasil não é tipo Estados Unidos, que tem não é o tribunal do júri. Você fica Não. sentadinho numa mesa olhando para um cara que tá mas aqui, você fica velho. com medo do juiz e aí você começa a, excelência, por favor. Aí você já não sabe se você chama de excelência, de doutor. O que você pode fazer? É surreal o que os advogados passam no início de carreira. É surreal, porque eles têm muito medo do juiz. Eles não conseguem olhar para o juiz como alguém que é uma autoridade, mas eles e ao mesmo tempo entender, eu sou indispensável ao exercício do direito, eu sou indispensável à justiça, que é o advogado. Então, o advogado, ele se diminui por conta própria, desde os professores da faculdade. Eu não sei, eu nunca tive esse problema porque o meu estágio foi no Em órgão público. no fórum criminal, e eu trabalhava com um juiz, então, Uhum. tipo, era brother. Então exatamente, mas é muito difícil. E as pessoas, geralmente, elas procuram curso de oratória, que é o que eu estava falando para vocês, justamente quando esse medo vem. Elas não procuram, cara, eu já falo bem. Ah, é? Então faz um curso de oratória que você vai ser imbatível. Eu falei isso para as pessoas no começo. Você vai ser imbatível. Por quê? Porque aí você vai falar com técnica. Aquilo que já é bom e que você faz intuitivamente, você vai conseguir aplicar. E não é em livro que você vai aprender oratória, porque o livro ele é bom e ele vai trazer para você qual técnica? Olha, então, para dicção, tem essa e essa e essa técnica. Tá, mas qual é a mais adequada para você? E se essa não der certo, qual é a outra? Qual o plano B que eu tenho? Qual é o plano B? Entendeu? Porque uma coisa eu vou trabalhar a sua dicção se você fala rápido e as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Esse é um exemplo. Ou eu vou trabalhar a sua dicção porque você gagueja. Agora, às vezes você fala rápido, mas a sua dicção é boa. E aí, por que você não pode falar rápido? Se eu trouxer, por exemplo, a diferença de uma comunicação num vídeo do YouTube e um vídeo de GTV, e no Story ou num Reels, é completamente diferente. A velocidade é muito maior no Reels e no Story. Tem que ser, senão as pessoas dormem, porque é uma comunicação fast. As técnicas que eu vou usar para um outro tipo de vídeo mais longo, como no IGTV e no YouTube, são diferentes. Inclusive, tem um curso que fala sobre isso, né? Tem um curso para redes sociais, especificamente para redes sociais. Gente, é sério. Vou colocar aqui embaixo o link. Vocês precisam olhar isso. É muito incrível, mesmo que você já fale bem. Sério. Eu acho que uma coisa que tem que deixar bem claro é que eu acho que essa questão de oratória não é só questão de advogado, essas coisas. Eu já vi várias pessoas que quando trabalhei em corporativo, quando ia falar com o diretor, passava mal. Só do fato de você ir lá apresentar uma planilha e o diretor fala assim, tá certo esse número? Aí a pessoa já... Você tem certeza? Sem certeza, então eu tinha, não tenho mais. É isso. Mas quando você tá falando com uma pessoa só, não é mais questão de insegurança do que esse bloqueio ou Mas não? você tem segurança. Porque foi você que fez o número. Tá, Aí você passava por isso? Já passei algumas vezes no começo, aí depois eu aprendi. É porque o que acontece? Algumas pessoas, principalmente quando você está no tete-a-tete e você tem essa convicção da avaliação. Você está no tete-a-tete com a pessoa e algumas pessoas elas já têm uma postura que impõe autoridade sobre você. E se você não tiver a técnica que consiga não só fazer com que ela te olhe de fato como uma outra autoridade que está falando com você, mas mais do que isso, você não souber identificar nela qual é a técnica que ela está usando, você vai pensar,
é comigo, não gosta de mim, tá aqui pra levantar todas as objeções sobre o que eu estou apresentando e volta a ser uma coisa sua. E aí você entra num ciclo, porque você não sabe que ali é só o jeito de falar. Não sei quanto tempo vai durar nosso podcast, né? Porque a gente gosta muito de histórias. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi dentro da advocacia. E aí depois eu volto para a história, né? Que eu não terminei de Não se preocupa, tem uma contar. galera do mapa mental. Ótimo! Esse é excelente. Fica tranquila. Eu me lembro que nesse escritório, o último escritório que eu trabalhei, que foi justamente o escritório que eu ganhava esse salário no final, mas eu entrei ganhando R$2.200 nesse escritório. Fiquei lá por quase 4 anos. E a gente atuava para multinacionais. E aí eu me lembro que eu tinha 2 meses de escritório quando o meu chefe pediu para eu fazer um recurso especial. Para quem não sabe, é um recurso que vai para os órgãos superiores, né? De julgamento, já um julgamento colegiado. E eu fiz esse recurso especial e todo dia eu batia porque ele tinha que revisar. Nada saía do escritório sem revisão dele e assinatura dele. E aí eu falei para ele, olha, o recurso tá aqui. E ele, hoje eu não posso. Resumindo, ele foi revisar o recurso no Fatal. Ou era aquele dia ou a gente perdia o processo. 6 horas da tarde. Quando ele pegou o recurso, ele olhou pra mim e falou assim, tá tudo errado. Aí eu falei, como? Aí ele falou, tá tudo errado, não é nada disso aqui a tese. Aí eu falei, doutor, a tese é essa? E aí eu expliquei por A mais B que a tese era essa. Ele falou, então, mas essa tese não vai subir. Eu quero que você faça assim, assim, assado. E aí eu falei, doutor, eu não concordo com a tese do senhor. Por isso, isso e isso, com educação. Mas assim, eu sempre tive muito essa visão e essa preparação, porque daí eu já tinha passado por todos os meus cursos de oratória, já era campeã de oratória a essa altura e tal. E a comunicação, ela faz você impor limites às pessoas. Elas precisam saber até onde elas podem ir com você. Quando a pessoa, ela monta em você, quando a pessoa, ela te desrespeita, é porque a culpa é sua. Por quê que eu falo isso? Giovana, mas você está colocando a culpa na vítima. Não, eu não estou levando isso para critérios de abuso. Não, quando eu falo de respeito, eu estou dizendo respeito como profissional. Você impõe o limite. As pessoas precisam enxergar o limite em você. E aí, claro, ele tem muito mais experiência que eu. Claro, o escritório era dele. Mas eu era advogada, eu não estava ali só para falar, vou copiar e colar. Não, eu desenvolvia teses. E eles me reconheciam por isso. Os trabalhos difíceis, eles colocavam na minha mão. Então, eu disse para ele, olha, eu acho que é por aqui que a gente tem que ir. Aí, nesse dia, acho que ele estava estressado, porque ele nunca tinha falado assim comigo. E aí, ele falou assim para mim, mas o nome que está na parede é meu. Então, você vai voltar lá e fazer do jeito que eu estou falando. Aí, eu olhei para ele e falei, ok. Levantei, fui, terminei o recurso especial 10 horas da noite. Voltei na sala dele com a tese do jeito que ele pediu, sem o meu nome. Eu não assinei a petição. E aí eu lembro perfeitamente que ele olhou para mim e falou assim, você tirou o seu nome da petição? Eu falei, sim, senhor. Aí ele falou assim para mim, eu não acredito. E aí ele tinha aquela cadeira que a pessoa deita e parece que ela vai cair. Que toda vez que ele deitava naquela cadeira, eu tentava segurar, sabe? Aí ele começou a rir. Sabe, a gargalhar. Ele falou assim, eu não tô acreditando nisso. Por que você tirou o seu nome? Eu falei, porque como o senhor mesmo disse, o cliente é seu, a tese é do senhor. Não tem por que meu nome tá aí. Se der qualquer problema, quem vai responder é o senhor. Com educação. Mas naquele momento ele entendeu, opa, existe um limite. Essa pessoa que tá aqui não é um pau mandado. Gente, ninguém quer pau mandado em empresa. E você estava falando sobre isso, não é só a advocacia. Eu costumo dizer que só existe uma profissão no mundo. Vendedor. Não importa qual é a profissão que você escolheu, você se vende o tempo todo, ou como pessoa, ou como profissional, ou um produto ou um serviço. E as pessoas, elas não têm como acessar o que está dentro de você. Você pode ser a melhor pessoa do mercado. Isso está dentro, eu só enxergo o que você externaliza. E como que você externaliza? Comunicando. Se você é a pessoa mais foda do mercado, mas na hora de falar você ombrinho para baixo, então... Não, realmente, eu coloquei minha assinatura, vou fazer do jeito que o senhor está mandando e a pessoa não vai te olhar com o mesmo olhar. Então, é aí que eu digo que a responsabilidade de impor o limite é sua. Porque quando eu jogo a responsabilidade no outro, o que eu estou fazendo? Eu estou dando a solução na mão do outro. Estou me eximindo, né? Porque se a responsabilidade é dele, só ele pode resolver.
Então eu fico, ai, o lugar que eu trabalho é um caos, o lugar... Tá, mas e o que você tem feito pra mudar isso? Mas poderia ter uma outra solução, né? A hora que ele chegasse e falasse assim, o nome na parede é meu, você rasgava a sua e falava assim, então faz você. Então só que aí eu seria mandada embora. Não, é uma questão, Aí tem um né? negócio Não, mas bem o Braulio nunca importante, faria Braulio, isso. que chama boleto. Ele vence e a gente precisa pagar. pagar.